Meus colegas de trabalho riram do meu carro por 3 anos seguidos. Mas quando o sistema da empresa travou e meu extrato bancário apareceu na tela de todo mundo, o silêncio foi tão pesado que dava para ouvir uma mosca voando. O que eles viram naquela tela mudou tudo. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos e essa é a história de como um erro de sistema expôs algo que eu guardava em segredo. Algo que fez meus colegas de trabalho me olharem de um jeito completamente diferente. Tudo começou há 3 anos, quando eu entrei para trabalhar em uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo. Era meu primeiro emprego depois da faculdade e eu estava animado demais. A empresa era boa, o salário era decente e eu finalmente ia poder começar minha vida de verdade. Mas teve um problema: meu carro. Eu dirigi para o trabalho no meu primeiro dia em um Fiat Uno branco de 2006. Esse carro era do meu pai. Ele me deu quando eu passei no vestibular, e eu cuidava dele como se fosse uma joia. O carro tinha quase 200 mil quilômetros rodados, a pintura estava desbotada, o ar-condicionado não funcionava direito e tinha um barulho esquisito toda vez que eu virava à esquerda. Mas era meu, e eu amava aquele carro. No estacionamento da empresa, era como se eu tivesse estacionado uma carroça no meio de uma concessionária de carros de luxo. Tinha BMW, Mercedes, Audi, alguns Porsches. Meus colegas de trabalho dirigiam carros que custavam mais do que eu ia ganhar nos próximos 5 anos, e eles notaram meu Uno imediatamente. No primeiro dia, um cara chamado Bruno veio falar comigo na hora do almoço. Ele era desenvolvedor sênior, usava relógio caro e sempre tinha aquele sorrisinho de quem acha que é melhor que todo mundo. "Cara, é sério que você veio naquele Uno ali?" Ele perguntou rindo. "É sim, por quê?" Eu respondi tentando não ligar. "Nada, nada, é que, cara, você trabalha aqui agora. Você não acha que tá na hora de pegar um carro melhor? Tipo, qualquer coisa seria melhor que aquilo." Eu dei risada, mas por dentro doeu um pouco. Era meu primeiro dia e já estavam julgando meu carro. Mas aquilo foi só o começo. Com o passar dos dias, as piadas foram aumentando. Toda vez que eu chegava no estacionamento, sempre tinha alguém fazendo algum comentário. "Olha só, chegou o Uno com escada em cima. Rafael, seu carro não morreu no caminho hoje?" "Cara, eu vi seu carro na rua e achei que era um táxi dos anos 90. A pior parte é que não era só uma pessoa. Era quase todo mundo. Viraram piada interna. Eles criaram um grupo no WhatsApp chamado Frota Premium, onde compartilhavam fotos dos carros deles e toda semana tinha alguém postando foto do meu Uno como a exceção que confirma a regra. Teve um dia que eu cheguei e encontrei um adesivo colado no meu carro que dizia "Relíquia em movimento". Outro dia, alguém colocou uma plaquinha de papelão escrito "À venda, melhor oferta leva". Eu tentava rir junto, fingir que não ligava, mas por dentro aquilo me incomodava muito. Eu não era pobre, eu ganhava bem, mas eu tinha prioridades diferentes. Vou te explicar. Quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu ganhava R$ 7.000 por mês. Não era pouco. Com o tempo, fui recebendo promoções e no final do segundo ano eu já estava ganhando 12 mil. Não era o salário mais alto da empresa, mas era muito mais do que a maioria das pessoas da minha idade ganhava. A questão é que eu não gastava esse dinheiro com coisas supérfluas. Eu morava em um apartamento pequeno que eu dividia com um amigo. Meu aluguel era barato, eu não saía para restaurantes caros, não comprava roupa de marca, não viajava para lugares exóticos. Eu vivia uma vida simples. Por quê? Porque eu tinha um plano. Desde que comecei a trabalhar, eu economizava 80% do que eu ganhava. Todo mês, eu separava uma parte para investimentos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas. Eu estudava o mercado financeiro nas horas vagas e aplicava tudo o que eu aprendia. Meu objetivo era simples: alcançar independência financeira antes dos 35 anos. Eu queria ter dinheiro suficiente investido para viver da renda passiva e nunca mais precisar trabalhar para ninguém se eu não quisesse. Mas eu não contava isso para ninguém. Era meu segredo, meu plano pessoal. Enquanto meus colegas de trabalho gastavam 15 mil por mês em prestações de carro, roupas de marca e finais de semana em resorts, eu colocava 10 mil por mês em investimentos e vivia com 2 mil. Eles achavam que eu era pobre, que eu não tinha dinheiro para comprar um carro melhor. Mas a verdade é que eu poderia comprar o carro de qualquer um deles à vista se eu quisesse. Eu só não via sentido nisso.
Para que gastar R$ 200.000 em um carro que perde valor todo ano, quando eu posso investir esse dinheiro e ele render 20 mil por ano sem eu fazer nada? Mas eu não falava nada disso. Eu deixava eles pensarem o que quisessem. Até que aconteceu o erro do sistema. Foi em uma terça-feira normal, 3 anos depois que eu comecei a trabalhar na empresa. Era meio da tarde e todo mundo estava trabalhando quando de repente os computadores começaram a travar. A empresa usava um sistema interno para tudo: folha de pagamento, projetos, comunicação entre departamentos, e esse sistema travou completamente. A equipe de TI tentou resolver, mas quanto mais eles mexiam, pior ficava. De repente, as telas de todo mundo começaram a mostrar coisas aleatórias, arquivos de outras pessoas, e-mails, documentos. E então aconteceu. A tela de todo mundo no escritório mostrou a mesma coisa ao mesmo tempo: extratos bancários. Não era de todo mundo, era só de algumas pessoas aleatórias que o sistema escolheu por acaso, e eu fui uma delas. Meu extrato bancário completo apareceu na tela de todos os computadores do escritório. Todo mundo podia ver. Minha conta corrente, minha conta poupança, minha conta de investimentos. O número lá era claro: R$ 1.143.822. Mais de R$ 1 milhão. O escritório ficou em silêncio total, todo mundo olhando para as telas sem acreditar no que estavam vendo. Eu senti meu rosto ficar vermelho, meu coração disparou. Eu não sabia o que fazer. Aquilo era privado, ninguém deveria ver aquilo. Bruno foi o primeiro a falar. Isso é de verdade? Eu não respondi. Eu só olhei para baixo, esperando que o sistema voltasse ao normal logo. Mas a equipe de TI demorou uns 5 minutos para consertar. 5 minutos que pareceram uma eternidade. 5 minutos em que todo mundo no escritório olhava para aqueles números na tela e depois olhava para mim. Quando o sistema finalmente voltou ao normal e as telas apagaram, ninguém disse nada por um tempo. O clima estava estranho, pesado. Eu levantei da minha mesa e fui até o banheiro só para respirar um pouco. Quando voltei, percebi que as pessoas me olhavam diferente. Alguns com curiosidade, outros com raiva, outros com inveja. Bruno veio falar comigo de novo. Cara, aquilo era sério mesmo? Você tem mais de 1 milhão guardado? Não é da sua conta, Bruno. Como assim não é da minha conta? A gente passou 3 anos zoando seu carro, achando que você era pobre, e você tem mais dinheiro do que todo mundo aqui. Eu não disse que era pobre, vocês assumiram isso. Mas cara, você dirige um Uno. Por que você dirige um Uno se tem 1 milhão no banco? Porque eu não preciso de um carro caro para provar nada para ninguém. Aquilo calou ele por um momento, mas logo outras pessoas vieram falar comigo, querendo saber como eu consegui juntar tanto dinheiro, querendo dicas de investimento, querendo entender como alguém que ganhava o mesmo salário que eles tinha 10 vezes mais dinheiro guardado. Nos dias seguintes, a dinâmica no trabalho mudou completamente. As piadas sobre meu carro pararam, ninguém mais ria do meu Uno. Na verdade, algumas pessoas até começaram a me tratar com mais respeito. Mas também teve gente que ficou com raiva, teve gente que achou que eu estava sendo arrogante por esconder que tinha dinheiro. Teve gente que começou a me evitar, como se eu tivesse feito algo errado. A verdade é que eu não fiz nada de errado, eu só vivi de acordo com meus valores e prioridades. Eu escolhi economizar ao invés de gastar, eu escolhi investir ao invés de ostentar. E funcionou. Hoje, 3 anos depois daquele dia, eu tenho quase R$ 2 milhões investidos. A renda passiva que eu recebo por mês já é maior do que o meu salário. Eu ainda dirijo o mesmo Uno velho, ainda moro no mesmo apartamento pequeno e ainda vivo uma vida simples. Mas agora eu tenho liberdade, liberdade financeira. Eu posso sair do emprego quando quiser, eu posso viajar o mundo se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser sem me preocupar com dinheiro. E tudo isso porque eu aprendi uma lição que a maioria das pessoas nunca aprende. Não importa quanto você ganha, o que importa é quanto você guarda. Meus colegas de trabalho ganham salários parecidos com o meu, alguns ganham até mais, mas eles gastam tudo. Eles vivem de salário em salário, sempre endividados, sempre dependentes do próximo pagamento. Eu escolhi um caminho diferente, e esse caminho me deu algo que dinheiro não pode comprar: paz de espírito. Hoje, 3 anos depois daquele dia, eu tenho quase R$ 2 milhões investidos. A renda passiva que eu recebo por mês já é maior do que o meu salário.
Eu ainda dirijo o mesmo Uno velho, ainda moro no mesmo apartamento pequeno e ainda vivo uma vida simples. Mas agora eu tenho liberdade, liberdade financeira. Eu posso sair do emprego quando quiser, eu posso viajar o mundo se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser sem me preocupar com dinheiro. E tudo isso porque eu aprendi uma lição que a maioria das pessoas nunca aprende. Não importa quanto você ganha, o que importa é quanto você guarda. Meus colegas de trabalho ganham salários parecidos com o meu, alguns ganham até mais, mas eles gastam tudo. Eles vivem de salário em salário, sempre endividados, sempre dependentes do próximo pagamento. Eu escolhi um caminho diferente, e esse caminho me deu algo que dinheiro não pode comprar: paz de espírito. Hoje, 3 anos depois daquele dia, eu tenho quase 2 milhões de reais investidos. A renda passiva que eu recebo por mês já é maior do que o meu salário. Eu ainda dirijo o mesmo Uno velho, ainda moro no mesmo apartamento pequeno e ainda vivo uma vida simples. Mas agora eu tenho liberdade, liberdade financeira. Eu posso sair do emprego quando quiser, eu posso viajar o mundo se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser sem me preocupar com dinheiro. E tudo isso porque eu aprendi uma lição que a maioria das pessoas nunca aprende. Não importa quanto você ganha, o que importa é quanto você guarda.